de Deus, meus caros irmãos, graça e paz e shalom. Eu creio que o vídeo que eu vou fazer agora vai impactar um pouco os irmãos. É sobre um estudo que eu fiz e eu quero passar para os irmãos. Eu não estou aqui falando mal de denominação nenhuma, mas a verdade é que vocês precisam saber, ok? Nós sabemos que hoje existem denominações querendo se aproximar da Igreja Apostólica. Por isso, irmãos, eu não quero dizer que a sua denominação não esteja tentando isso. Porém, eu quero dizer claramente que existem doutrinas romanas em muitas denominações que estão sendo seguidas de acordo, não o Evangelho de Cristo ou a doutrina do apóstolo Paulo. Uso do véu. O uso do véu foi pregado para a igreja de Coríntios e a igreja romana adotou o véu das irmãs de Maria, certo, irmãos? Porque os véus que eram usados quando Paulo pregou não era esse véu. Vamos deixar bem claro, eu vou começar por aí. E não quero dizer que seja CCB ou outra igreja, porque tem várias igrejas que usam esse véu. Mas isso tudo bem, não vai implicar na salvação se você crê em Jesus Cristo e crê nele como seu Salvador. Em Yeshua HaMashiach, que muitos insistem que eu estou judaizando o Evangelho. Eu não estou judaizando o Evangelho, estou falando a verdade. O nome do Senhor Jesus Cristo foi transliterado. Não tem nada a ver, se eu falar Yeshua HaMashiach, não tem nada a ver, irmão. Eu posso falar Jesus Cristo, eu conheço rabinos messiânicos que falam Jesus Cristo. Então não tem nada a ver se eu falar Jesus Cristo ou Yeshua HaMashiach, que para mim é a mesma pessoa. Vai dar forma de você interpretar, ok? Mas eu quero ler para vocês agora, isso aqui é uma pesquisa que eu fiz, tá? A lista das igrejas, para cumprir uma parte, irmãos. Porque o Senhor falou assim, ó, tá bem claro. Eu vou ler o versículo aqui, que eu acho que eu separei aqui. Ó, tá escrito em Apocalipse 18, versículo 4. Diz assim, ouvi outra vez a voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versículo 4. Se nós olharmos em Apocalipse, vamos pegar aqui a Bíblia, irmãos, que vai ser um tipo de um estudo. Os irmãos, prestem atenção, isso aqui é importante, viu, irmãos? Se vocês não quiserem ouvir, eu não tenho culpa nenhuma, apenas estou alertando para que vocês entendam que a salvação não está em placa de igreja nenhuma, e nem em ritual de igreja nenhuma, e nem em usos e costumes de igreja nenhuma. Ela está em Jesus Cristo. Não adianta você vir com outra conversa, porque não está. Eu vou provar isso agora para os irmãos. Vamos em Apocalipse 17. Apocalipse 17. Certo, irmãos? Glória ao Senhor nas alturas. Apocalipse 17. Vamos ver qual versículo? Vamos ver aqui. Vamos lá. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com as quais se prostituíram os reis da terra, e os quais habitam na terra, e se embebedaram com o sangue da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, estava cheia de nomes de blasfêmias, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha cada na sua mão um cálice de ouro, cheio de abominação e da prostituição, e na sua testa estava escrito o nome mistério, Grande Babilônia, a mãe das prostituições. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo,
se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui é um sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais as mulheres estão sentadas. Também 7 reis. 5 já caíram e um existe. Outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é, ela também é o 8º dos 7 reis e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, e juntamente com a besta, esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E esses combaterão contra o cordeiro e contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Está entendendo, irmãos? Agora, quem é essa besta? Vejamos bem aqui, irmãos. Essa besta, irmãos, está sentada sobre 7 colinas, certo? 7 colinas, ok. Qual é a cidade das 7 colinas? Conhecida aqui na Europa, é Roma. E qual a cidade que está nas 7 colinas? É o Vaticano, certo, irmãos? Deu para entender? Mas aí você vai falar dos reis, isso eu posso explicar em outro vídeo. É muito claro, porém eu talvez num vídeo só não vai dar para me explicar. Mas eu quero dizer o seguinte, a frase, sai dela, povo meu, não vai estar no capítulo 17, vai estar no capítulo 18, versículo 4. Está relacionada ao chamado de Deus para que seu povo abandone a Babilônia. No contexto bíblico, a Babilônia é uma figura de um sistema corrupto, um sistema, por isso que eu prego sempre contra o sistema. Corrupto e apóstata, um sistema que está se apostatando da verdadeira fé genuína em Cristo. E agora então ele está se manifestando. Por isso que vocês veem igrejas que estão deixando de pregar muito Jesus Cristo e pregando posteridade, porque elas são parte do sistema da Babilônia. Vocês estão entendendo, irmãos? É fácil você saber quando a denominação está fazendo parte do sistema da Babilônia. Ainda existem denominações, não posso generalizar, que realmente já saíram do sistema da Babilônia. Existem, mas existem denominações que você nem imagina que estão no sistema da Babilônia. Aí você vai ver a falta do evangelho, você vai ver o povo saindo, e às vezes sem saber para onde ir, sendo que é a coisa mais fácil que tem, ele cantar na sua casa, orar, buscar a Deus na sua casa, clamar a Deus, e Deus vai fazer tudo conforme a vontade dele, através da oração. Ou se não, procure um lugar onde que você encontre um evangelho genuíno, que não fique prometendo coisas, porque nós não estamos mais nesse tempo, ok? Então preste atenção. Essa passagem, nesse contexto bíblico relacionado a Babilônia, como eu já disse, ele é um sistema corrupto e apóstata, como eu acabei de falar que uma igreja pode se apostatar, ok? Ela é apóstata, que mistura religiosidade com poder político, engano espiritual, e esse sistema é descrito como sendo poderoso, influente e responsável por liderar muitas nações ao erro. A mensagem é um apelo para que os crentes não participem dos pecados desse sistema, evitando o julgamento divino que virá sobre ele. Você pode dizer, mas eu não estou nessa denominação, né, romana. Tudo bem. Então continue com a comunhão que você vai entender já aí, vai te impactar. Aí diz assim, o texto bíblico diz bem assim, ó, eu fiz um estudo aqui, tá, irmãos? O texto bíblico diz assim, ó. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Isso está acontecendo agora, irmãos, tá? Por isso Deus me tirou de um lugar que eu estava, eu não posso citar outras coisas, mas quando eu estiver no Brasil, eu vou começar fazer um trabalho para que isso... Deus vai fazer um movimento, não só através de mim, mas já tem outros servos e outros irmãos que estão em comunhão. As profecias apocalípticas mencionam, irmão, a reunião das igrejas com o Vaticano. Tá? Agora vamos ver. Como essa menção? Bom, um tempo em que as nações e os poderes religiosos buscaram uma falsa unidade, liderados por um sistema central,
de influência global. Muitos interpretam que essa centralização pode ser ligada ao Vaticano, dada a sua história, liderança religiosa mundial e esforço contemporâneo para promover o ecumenismo e os diálogos interreligiosos. Porque até os apóstolos não existia nenhum sistema religioso. Certo, irmãos? Depois que eles morreram, 100 anos mais ou menos após, começou a surgir esse sistema que ficou localizado no Vaticano, que se tornou um Estado. Ou melhor, o Vaticano é um país dentro de Roma, cujo rei é o Papa. Certo, irmãos? Eu posso explicar isso dos reis para vocês, mas outra hora, se vocês quiserem, vocês deixem aí no comentário, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu tenho como provar com toda a precisão que eu estou falando, tá, irmãos? Então hoje o que acontece? Nós vemos diálogos interreligiosos. Para quê? Nos últimos anos nós temos visto iniciativas que incentivam a união das igrejas, religiões, promovendo harmonia em temas como paz mundial, justiça social, meio ambiente. Apesar de parecerem causas nobres, muitas interpretações proféticas alertam que isso pode ser um meio de centralizar a autoridade religiosa política em um sistema único. Por isso que tem federações internacionais de igreja. Vocês estão entendendo? Estão todos ligados já. As igrejas que são federações internacionais estão ligadas nesse sistema, irmãos. Presta bem atenção. Eu não estou generalizando todas, estou falando a verdade, tá? Sufocar a liberdade religiosa e de consciência, forçando as igrejas e denominações a submeterem uma agenda comum. Desviar a mensagem de Cristo focando em causas terrenas em vez de salvação pela fé. É por obras, é porque Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, aquelas coisas todas. Como as igrejas voltarão a estar ligadas? Em diálogos interreligiosos, conversas entre diferentes igrejas, religiões, buscam criar um consenso sobre os valores e práticas que unam todas as denominações. Isso já está acontecendo em reuniões promovidas pelo Vaticano e outras organizações globais e regionais e globais, como federações internacionais religiosas. Será que os irmãos estão entendendo por que eu falo tanto dessa federação? Então, esse sistema de interreligioso, ninguém vai dizer que participa. Não vai dizer, não vai fazer a pessoa assinar um documento de uma federação ou de uma convenção internacional, que é a mesma coisa, para que você acredite. O movimento ecumênico trabalha para unir protestantes, católicos, ortodoxos, superando diferenças doutrinárias, enfatizando pactos, ou melhor, enfatizando pontos comuns como a paz, a fraternidade. E você pensa, coisa boa, né? Paz. Vamos ver onde vai chegar. Há um risco que no futuro leis globais e pressões sociais levem todas as igrejas a votar em comum acordo, renunciando suas diferenças entre o retorno ao princípio. Seria uma submissão e condições impostas por um sistema central, muitas vezes representado por Babilônia na profecia. É a WEA, World Evangelical Alliance, que está vinculada à ONU, Organização das Nações Unidas, aonde o CNPJ, da denominação que eu pertencia, quando eu estava na reunião, eu vi ser falado que iria ser levado para lá, tá bem? Antigamente nós estava tudo na paz, irmão, não tinha nada disso, agora está acontecendo isso. O que eu estou falando é verdade, tá, irmão? O chamado de sair de Babilônia é um alerta para que os cristãos permaneçam firmes em Cristo, rejeitando sistemas que comprometam a verdadeira fé. Então, meu irmão, se alguém chegar para você e falar para você agora, a sua igreja nunca teve membresia, você não era nunca chamado membro, mas já está sendo estudada uma forma de criar uma membresia na sua denominação, não assine nada, ok? Eu não vou mais avante sobre isso, porque isso ainda não foi lançado e eu já tenho informações seguras que vai ser lançado. Então eu sou daquela igreja, eu sou membro, mas você não é de uma federação? Tudo bem, mas quando ela se tornar uma federação, porque a federação ela tem poder espiritual, tá? Eu tenho aqui um documento de uma denominação, que eu não vou falar o nome, que está escrito lá, a federação também tem poder espiritual, tá bom? Não estou citando o nome de ninguém aqui, né?
e vai comprometer a verdade, a autoridade da palavra de Deus, a harmonia entre todas as igrejas, como foi no princípio, só é possível em Cristo, pela obediência do Evangelho, não por compromissos doutrinários feitos sob pressão ou engano. Ou você assina aqui, ou você fica sem ministério. Tá? É o que está acontecendo em algum lugar aí. Irmãos que não assinaram, perderam o ministério. Não vem dizer para mim, eu estou bem esclarecido sobre isso, já estudei sobre isso, eu me deitei em cima de papéis e de documentos que eu vi aqui buscando, estive em Roma, conversei com um padre, conversei com outro irmão que foi na casa do padre, eu tenho gravações inclusive, mas irmão, eu não estou aqui para forçar ninguém a sair de lugar nenhum, eu estou passando a verdade, se vocês quiserem ouvir, ouça, se não quiser, cada um, eu estou livre daquilo que Deus mandou fazer. Então nós devemos estar vigilantes, pois o anticristo pode usar o desejo de uma unidade para estabelecer um sistema que pareça de paz, mas que desvie as igrejas da centralidade de Cristo. Ele não vai mudar o sistema doutrinário da sua igreja, usos e costumes, para ele não interessa. Ele quer ter domínio sobre você. Você não está entendendo? Por isso que existem os templários, eles querem construir templos e templos e templos. Isso é outra coisa, depois eu explico para vocês outro dia. Então, se nós formos observar que no século atual diversas igrejas têm se aproximado do Vaticano por meio de diálogos ecumênicos, interreligiosos, e eu explicar isso para vocês, é um retorno às origens, que pode ser a maneira eficaz de mostrar como as igrejas estão buscando a unidade, mas também é importante abordar uma coisa, cuidados necessários para manter a genuinidade e a fé em Cristo. Ninguém está preocupado com isso. Porque existem igrejas que não assinaram nada. Eu conheço aqui igrejas que não estão nesse pacto. Por isso eu não posso condenar ninguém e dizer que generalizar que está tudo no mesmo pacote. A não ser que me prove ao contrário. Eu só falo aquilo que eu sei, irmão. Tá? Mas que tem igrejas que já estão dentro desse sistema, estão voltando, e o povo de Deus que está nessa igreja vai sair de lá, porque o Senhor falou, sai da Babilônia, povo meu. Vocês já estão sabendo o que é a Babilônia, né, irmãos? Entendeu, irmão? Ah, mas a minha igreja não é aquela igreja, mas a minha igreja... Tá, eu vou explicar já, eu fiz bem completinho isso aqui. No início da história da igreja, irmãos, após o ministério de Jesus Cristo e a obra dos apóstolos, a fé cristã se expandiu por todo o Império Romano, tendo Roma como um dos seus principais centros de lideranças e influência. Durante séculos, a igreja de Roma desempenhou um papel central na preservação e propagação da fé cristã, mas também acumulou poder político e institucional que resultou em divisões ao longo do tempo. Porém, essa igreja de Roma não é a igreja primitiva. Ela foi mudada por Constantino. Certo, irmãos? Então, isso aí você tem que estudar na história, você tem que procurar na história. Procura quem é Constantino, procura quem foram os pais da igreja. Aí você vai entender o que eu estou falando. Por isso eu gosto muito de examinar mais a cultura messiânica hebraica do que essa cultura que realmente a gente abre um leque para você entender melhor, entendeu? Não quer dizer que o teu batismo não valeu, não quer dizer nada disso. Você creu foi em Jesus Cristo, não foi na igreja. Aprenda isso. A não ser que você foi por uma emoção. Caso contrário, fique em paz e continue crendo em Jesus Cristo. Mas se você ver a sua igreja declinar para uma doutrina antibíblica, você tem que ficar. Você vê ali transubstanciação, que é enterrar o corpo do Senhor, isso daí foi criado em 1215 no Concílio de Latrão por um Papa. Então na sua igreja já tem uma doutrina de Roma dentro dela e você não sabe, ok? Por aí você já vai começando a seguir. Vai seguindo o raciocínio. Tá, depois, o que aconteceu? Começou a haver um problema entre maçonaria, igreja e tal, aquele problema todo. Então, precisou criar o quê? Uma ruptura por permissão de Deus. E qual foi a ruptura? A Reforma Protestante. No ano 15, né? No ano, ou melhor, 16, muitas denominações se superaram da Igreja Católica no século XVI, perdoe, ano 16. No século XVI, muitas denominações se separaram da Igreja Católica devido às discordâncias doutrinárias práticas.
essas divisões, embora importantes para o desenvolvimento da fé cristã, também criaram barreira entre irmãos e irmãos na fé. Hoje vemos um movimento chamado ecumenismo que busca a reconciliação e a unidade entre as igrejas cristãs. Veja se não tem que sair da Babilônia. Olha aqui. Ela tá chamando de novo as suas crias. Presta bem atenção. Esse movimento não significa uma unidade, uma uniformidade. Quer dizer, ela não vai mexer se lá se usa véu, se lá se usa um escudo santo, se lá não usa. Ela não quer saber disso. Ela só quer criar, irmão, uma uniformidade. Isso não vai significar que a igreja vai perder a identidade. Quer dizer, ela vai continuar a mesma coisa, mas ela está ligada sem você saber. Você que é frequentador. E aí você começa a fazer práticas que desagradam a Deus. Jamais eu vou enterrar o corpo de Jesus Cristo de novo, porque está escrito lá. O corpo do Senhor não pode voltar ao vitupério. Eu fazendo isso, eu estou indo contra. Isso é uma heresia, irmão. Isso daí foi criado no Concílio de Latrão, em 1215. Eu fiz muito isso, tá, irmãos? Então como é que faz? O correto, terminou a ceia? Terminou? Pega aquele pão, pega aquilo lá e tal. Isso não é teofanismo. Tem gente que pensa que é teofanismo. Não, eu não creio que seja um teofanismo, tá, irmão? Depois eu explico outra hora o que é teofanismo. Mas foi a ceia do Senhor. Sobrou pão, sobrou vinho, dá para uma pessoa necessitada, dá o pão. O vinho geralmente não sobra no cálice, mas não enterra. Você está enterrando de novo o Senhor, está levando ele ao vitupério. Está contra a palavra de Deus, está escrito. É impossível que o corpo do Senhor seja levado ao vitupério, pelo amor de Deus. Que Bíblia que os irmãos crê? Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos como a infalível palavra de Deus. Seria o correto. Mas já colocaram contendo para quê? Para poder manipular as coisas lá dentro, né? Só que Deus está vendo tudo isso aí, irmão, tá? Eu não vou ser culpado, não. Vou pregar o que Deus mandar aqui agora. Não vou nem citar nome de igreja. Vou ter que citar alguma coisa para vocês entenderem, tá? Esse movimento, quer dizer, não significa que você vai perder a identidade, mas é um esforço para encontrar um terreno comum e retornar às raízes cristãs. Qual é a raiz cristã que está falando aqui? Você já vai entender. Não é a raiz dos apóstolos. Existem igrejas que saíram desse movimento e estão tentando se aproximar dos apóstolos, mas ainda não estão chegando, porque enquanto você sepulta o pão e fazem outras coisas, vocês não estão de acordo com a doutrina apostólica. Procurem estudar mais a Bíblia, que vocês vão ver. Pode até eu, que ainda falta aprender muita coisa. Eu estou aqui para aprender, certo, irmão? Não sou professor. Mas o que eu sei eu estou passando. Falta muita coisa que eu também vou aprender. Porque tem pessoas no meu canal aqui que são muito inteligentes e me ajudam também, tá bom, irmão? Agora vejamos bem. O que aconteceu nessa época que houve a reforma protestante? Com as discordâncias doutrinárias, práticas, divisões, isso aí já era para ser assim, irmão. Já era para ser assim. Embora, presta atenção aqui, embora eu vou repetir uma coisa aqui, irmãos, importantes para o desenvolvimento da fé cristã, eles usaram isso, criaram barreiras entre irmãos e irmãs e fé. Houve uma criação. Aí começou a sair igreja. Primeiro, luterana, né? Então vamos lá. Por que agora o Vaticano quer que se aproxime? Há igrejas de diferentes tradições. Presta atenção, olha as diferentes tradições. Luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas estão reconhecendo os valores compartilhados e a importância de trabalhar juntos para enfrentar o desafio do mundo atual. Olha como já estão se unindo, voltando para a Babilônia. Busca da fé genuína. Há um desejo de voltar à simplicidade da fé original que nasceu com os apóstolos e foi expandida pela igreja primitiva. Nunca. A igreja de Roma não é a igreja primitiva, certo, irmãos? Ela foi primitiva. Ela foi, mas depois ela foi corrompida, certo? Diálogos de paz e cooperação. Muitas igrejas dizem que não participam e não vão dizer, porque senão você vai desconfiar. Mentem descaradamente para você e você acredita, ok? Eu estou falando contra o sistema. É difícil, tá, irmão? Eu estou pondo a minha cara aqui, a tapa contra o sistema. E eu não tenho medo de falar, porque eu estou falando a verdade. Eles sabem disso.
tá? Ó, presta mais atenção. Então, irmãos, eles começam com esses líderes religiosos para ter diálogo e promover paz, justiça social, caridade. É uma forma de testemunhar o amor de Cristo ao mundo, mas nós temos que ter discernimento. Enquanto esse retorno às origens pode ser visto como um passo positivo, é fundamental ensinar a ter discernimento, irmão espiritual. A verdadeira unidade cristã deve sempre estar baseada em Cristo Jesus e na sua palavra. Eu não posso ter unidade com qualquer um. Porventura há comunhão entre a luz e as trevas? Não é isso que está escrito? Está entendendo, irmão? Então, baseado nisso, a palavra de Cristo, do Senhor Jesus, a palavra de Deus, não tem compromisso com essas coisas que venham diluir a verdade do Evangelho. Eu posso falar Yeshua, não tem problema. Não pode dividir isso. Nós temos que ter compromisso com as sagradas letras, e não é com instituições. E a instituição, quando ela é levada para esse caminho, porque tem instituições que não estão, tá, irmão? Vamos ser bem sinceros. Você já percebe que ali tem alguma coisa estranha. Certo? Agora eu vou falar. Porque tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Quer dizer, temos que fazer para o Senhor. Colossenses 3, versículo 23, irmão. Agora, pontos para nós refletir. O que significa retornar à origem da fé? Qual é a sua origem da fé? É Cristo. Não em instituições humanas. A minha origem da fé é daquela igreja, daquela outra. Não, não existia igreja. Jesus Cristo era a cabeça da igreja. Paulo fazia comunidades. A palavra igreja significa eclésia em grego, significa se reunir. Olha como nós estávamos enganados, irmão. Nós estamos chegando no fim, irmão. Eu tenho que anunciar isso. Eu sei que tem muitos que não vão gostar. Como eu vou discernir então? Nós temos que ver se as escrituras sagradas são base para toda a prática e doutrina. Eu chego ali e encontro a transubstanciação. Não está escrito em lugar nenhum. Procura na Bíblia onde que um apóstolo sepultou o pão. Isso não é doutrina de Cristo. Está entendendo, meu irmão? Usos e costume não salva ninguém. Eu não posso colocar o véu acima de Cristo. Eu não posso colocar um cálice único acima de Cristo. Eu não posso colocar uma roupa acima de Cristo. É claro que nós temos que andar com modéstia, com respeito. Cristo é absoluto. Yeshua é absoluto. Ele é a salvação. O que ele disse? Ele queria que tivesse ligado tudo nele, não era ligado tudo em denominação. Ele disse assim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Foi o Senhor Jesus que falou. É para estar ligado nele, você está ligado numa instituição. Se a instituição está buscando o caminho correto, ela não vai fazer aquilo que está contra a palavra de Deus. No momento que ela faz, ela está na confusão, ela está ainda caminhando com destino à Babilônia, irmãos. Presta bem atenção. Mas o que vai acontecer? O povo vai sair, porque a palavra diz, sai dela, povo meu. Ah, mas eu não estou naquela igreja romana. Então presta atenção, irmão, presta atenção. Nós vamos chegar lá já, tá? Eu podia já parar por aqui, porque o fim da era apostólica foi no ano 100, irmão. Tá? Com a morte de João, o último apóstolo, o cristianismo passa a depender da liderança dos bispos e presbíteros locais. Aí que entrou a confusão. Aí entrou a cidade de Roma, que era um centro importante devido à sua posição no Império Romano, e a presença de Pedro e Paulo, em segunda tradição, mas eles foram martirizados em Roma. Dizer que Pedro foi o primeiro papa é uma mentira. Tá, irmãos? Isso é mentira. Ele nunca foi papa de lugar nenhum. Ele foi morto e crucificado, diz a história, de cabeça para baixo. Morreram eles, a cidade de Roma já era um centro importante, aí entrou a apostasia.
Na minha morte entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Foi aí que entrou Constantino e fez o estrago que fez. Mudou o sábado para o domingo e etc, etc. Começou a fazer coisas que não está escrito na Bíblia. Ele adorava o sol, mudou. Ele não sabia dia de nascimento de Cristo, coisa nenhuma. Ele colocou 25 de dezembro, porque dia 25 de dezembro a 6 de janeiro é o dia de solstícios. E tem essas igrejas todas aí que comemoram o nascimento de Cristo. Ah, mas não tem problema. Não tem problema, mas está fazendo um... Mas isso aí faz parte do paganismo, me desculpe. Isso aí é dos solstícios. E não tem problema. Agora você vê aonde que você está indo. Tá bom, irmãos? Mas também não adianta não comemorar também e fazer outras coisas. Tem muita gente que engana de outro jeito. Então essa consolidação de liderança romana, irmãos, ela foi do século II ao século III só. Começou aí. Com Inácio de Antioquia, em 110 depois de Cristo, um dos primeiros líderes cristãos menciona a importância do bispo como autoridade local em sua carta à Igreja de Roma, demonstrando respeito pela igreja naquela cidade. Depois teve Irineu de Lyon, 180 depois de Cristo, enfatizou que a Igreja de Roma tinha um papel especial na preservação da doutrina apostólica, referindo-se à sucessão dos bispos com a garantia da fidelidade e a tradição. Não está falando nada de Jesus Cristo aqui, já começa a colocar homem, tá, irmão? O reconhecimento oficial e aliança com o Estado no século IV. É o que eles estão fazendo agora com essas federações aí e vocês não estão percebendo, tá bom? E aí a igreja começou a se organizar institucionalmente, porque até então os apóstolos não tinham nada disso. Eu não sou contra uma igreja institucional, ter um CNPJ, tudo bem. Mas do jeito que eles fizeram aqui, eles ligaram todas em Roma. Quando houve a reforma protestante, irmãos, o que aconteceu? Desconectou. Martinho Lutero fez uma desconexão com Roma. Mas, da onde ele saiu, irmãos? Da onde ele saiu? Vamos ver aqui agora a lista das igrejas. É claro que eu não coloquei todas. Coloquei algumas para vocês entenderem. Então, por isso que fala, sai dela, povo meu. Olha só as igrejas que saíram de Roma. Se eu fosse colocar todas, eu ia ficar aqui o dia desse vídeo e demorar muito. Embora o relacionamento da reforma protestante e o grande cisma resultou a separação, presta atenção, a Igreja Católica do Ocidente, depois surgiu a Igreja Ortodoxa Oriental, a Reforma Protestante em 1517, da onde saíram? A Igreja Luterana, fundada por Martinho Lutero, saiu da onde? Da Babilônia. Igreja Reformada ou Calvinista, inspirada por Calvino, saíram de onde? Da Babilônia. Igreja Presbiteriana, ligada a John Hus, um seguidor de Calvino, saiu de onde? Da Babilônia. Tudo saiu da Babilônia, independente que elas foram se desvencilhando uma da outra. Mas é como uma genealogia, tudo saiu dali, meus irmãos. Presta atenção. Igreja Anglicana Episcopal, separação da Igreja da Inglaterra sob Henrique VIII no ano de 1534. Mas essa igreja anglicana, ela era a igreja romana, saiu também da Babilônia, tá entendendo? Movimento puritano e dissidentes do século XVII. Após a reforma, novos movimentos surgiram. Batistas, dissidentes puritanos que enfatizavam o batismo de adultos, saiu da onde? Também da Babilônia, porque todos eles saíram da Babilônia, mas não tem como dizer que não. Movimento pentecostal restauracionista, século XIX e XX, saiu de onde? Da Babilônia. Congregação Cristã no Brasil, fundada por Luiz Franciscon, um ex-presbiteriano. A presbiteriana saiu da Babilônia. O irmão Luiz Franciscon saiu da presbiteriana. Da onde que é a mãe de todas elas? A Babilônia. Presta atenção, irmão. Abre os teus olhos, pelo amor de Deus. É fácil de enxergar isso aqui. Adventista do sétimo dia. Movimento de restauracionistas com foco escatológico. Mas saíram de onde, irmão? Também da Babilônia. Assembleia de Deus Pentecostal. Saiu de onde? Saiu de um movimento que saiu do outro, que saiu do outro, que saiu da Babilônia. Está entendendo?
Agora existem assembleias, existe a congregação que sair, que se afastar, existem assembleias que estão separadas, tá? Mas já existem assembleias que fazem parte da federação e existem congregações que estão na federação, que dizem que não estão, mas estão, tá? Eles podem dizer o que eles quiserem, saíram tudo da Babilônia, tá? Aí depois teve um outro cisma, em 1054, o cisma do Oriente, saiu a Igreja Ortodoxa Católica, que comemora o Natal no dia 6 de janeiro, tá? Depois saiu a Reforma Protestante, luteranos e calvinistas, né? Eu vou falar por ordem cronológica agora. 1517, saíram os luteranos, calvinistas, depois 1534, anglicanos da Igreja Episcopal, depois 1600, presbiterianos e batistas, que saíram também da Babilônia. 1700 metodistas e 1900 congregações e cristãs do Brasil e outras congregações e assembleias pentecostais. Claro que existem divisões, essas divisões cada uma procura se aproximar mais do início, porém não estão se aproximando. Quando você vê a igreja dando prioridade para templos e negacionando o evangelho, é sinal que ela já está retornando para a mamãe, a grande prostituta. Por isso que está escrito que todas elas se prostituiriam com a Babilônia. Olha que situação. Mas você vai me dizer, mas então para onde é que eu vou? Espera aí, irmão. Essas divisões, irmão, ao longo dos séculos, refletem divergências sobre a autoridade eclesiástica, dogmática, sacramentos e outras práticas. Cada denominação mantém razões em doutrinas cristãs centrais, mas com variações teológicas e organizacionais que as distinguem umas das outras. Mas não importa. Lá em Apocalipse está escrito: sai dela, povo meu. Então você não está dentro da igreja romana, mas você está numa filha dela. Observa como é que ela está se portando. Se realmente ela está se desligando da romana ou se ela está voltando de novo. Se ela faz transubstanciação, ela tem uma doutrina romana. Se ela usa o véu das irmãs de Maria, ela tem uma doutrina romana. Então ela não se desligou de nada. E ela vai voltando. Por isso que tem as federações. Por isso que ninguém quer que você saiba. Será que você não está entendendo? Por isso que tem que estar cadastrado na ONU, na WEA. Sabe por quê? Estando lá, com certeza, a WEA, não sei se você sabe, por trás dela tem a COINC, tem outras organizações que fazem parte de um sistema religioso que é coordenado pelo Vaticano. Procurem estudar, irmão. Isso aqui foi um longo estudo e é profundo. Então, as igrejas todas estão ligadas umas nas outras, porém fazem parte de um sistema religioso ligado ao Vaticano. As profecias de Apocalipse mencionam um tempo que as nações e os poderes religiosos buscarão uma falsa unidade, liderados por um sistema central de influência global. Muitos interpretam que essa centralização pode ser ligada ao Vaticano, dada a sua história de liderança religiosa e mundial. Certo, irmãos? Esforço contemporâneos para promover o ecumenismo e os diálogos interreligiosos. Ok? Agora eu vou colocar um vídeo aqui para vocês não dizerem que fui eu. Agora você pode me perguntar, mas como essas igrejas vão voltar a estar ligadas? Conversas, assuntos, trabalhos, uma harmonia forçada, entrando em federações, porque uma federação, quando ela se torna uma federação, tem uma Assembleia de Deus aqui que não assinou. Então, o que eu digo dessa? Eu não posso falar que ela faz parte desse sistema. O que vai acontecer? Vão forçar ela a entrar? Vão forçar. Mas o que vai acontecer? Quem é de Deus, vai sair fora. Vai se reunir aonde? Qual igreja que eu vou me reunir? Não vai ter onde você se reunir. Você vai ter que se reunir na sua casa, com a sua família. Vai ter que ter irmãos que dê atendimento como no princípio. Quando Paulo instituía presbíteros, não tinha igreja. Eles se instituíam em comunidades. E está acontecendo isso, irmãos. Estão entendendo? O que eu estou falando é verdade.
Agora eu vou colocar um áudio de um vídeo aqui de um pastor, tá, irmãos? Desde 2005 ele fala já, ele tem o nome das igrejas. Eu tinha essa lista, inclusive eu tenho essa lista, mas agora, irmãos, vou explicar uma coisa para vocês. A congregação cristã, não tenho nada contra vocês, pelo amor de Deus, tanto a do Brasil como a no Brasil, só quero explicar que é o mesmo registro, fazem parte do mesmo registro de direitos autorais, tá? Para que ninguém venha querer achar que eu estou enganando alguém aqui. As igrejas que desde 2000, na verdade, nem 2005, que já houve encontros em 1940, mas não tinha se tratado nada. Houve pacto em Lausanne com outras denominações e veio vindo, aí começou agora a aparecer os nomes, aí lançaram uma lei que chama Lei do Sigilo. A igreja chega lá e fala, não, eu estou aqui, mas eu não quero que apareça o meu nome. A Igreja Assembleia de Deus Madureira, procure aí na internet, você vai ver que o pastor da Igreja Assembleia de Deus Madureira, não tem nada a ver com ele, nem vou falar o nome dele, ele esteve lá e fez um discurso para o Papa, certo? Inclusive ele ordenou um diácono, um gato a diácono, vocês acreditam nisso? Isso aí para mim é maior blasfêmia, mas tudo bem, faça o que ele quiser, irmão. A igreja é dele, ele não é de Deus, é dele, faz o que ele quiser com a igreja dele, eu não quero saber de nada, irmão. Estou falando mal dele, estou falando o que aconteceu, que todo mundo sabe. Entra aí e vê. E agora o que eu vou colocar aqui, irmão? Por que não derrubaram o vídeo desse pastor? Se é mentira. É um pastor, mas a igreja dele é autônoma. Ele não está ligado a nenhum sistema. Então isso quer dizer o quê? Que existem igrejas que são autônomas. Se você é líder de uma igreja, não se caia na besteira de ficar fazendo parte de federação internacional. Você vai entrar numa fria, tá bom, irmão? E os irmãos que estão na igreja, que nunca foram membros, e começarem agora a querer que... Porque vai vir aí, vocês esperam. Vão querer que vocês sejam membros. Só que vocês sendo membros agora, vocês não são membros de uma igreja. Vocês estão sendo membros de uma federação. É diferente. Ser membro de uma igreja e ser membro de uma federação. É muito diferente. Ah, mas a igreja... Porque a igreja agora é uma federação. Ela faz parte de uma federação. Quer dizer que você está sendo membro dela, você está ligado à federação. E você vai ter que assinar um documento. Não assine nada, em nome de Jesus Cristo, irmão. E isso, mas será que é verdade? Então você escuta isso aqui, ó. Quer ver? Escuta isso aqui, ó. Eu vou colocar outro. Já coloquei várias vezes isso aqui, mas parece que as pessoas não entendem, irmão. Não sei. Mas tudo bem, eu vou colocar aqui, ó. Presta atenção. Esse canal é do nosso caro irmão pastor Daniel, Verdade em 10 minutos. Se você quiser, entre no canal dele, que ele explica muito melhor do que eu. A igreja dele é sem política, certo, irmão? É um caro irmão. Eu não vou mostrar ele aqui, mas o canal dele é Verdade, Pastor Daniel, Verdade em 10 minutos. O que ele está falando, eu assumo embaixo que é verdade. Olá, mas Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui nos temas de interesse cristão. Sempre no desafio de dar respostas aos acontecimentos que vêm atingindo esse mundo e principalmente também a igreja à luz daquilo que Jesus pregou. E hoje, o nosso tema aqui é diálogo interreligioso e a maldita teologia pluralista que insiste em se infiltrar dentro do meio evangélico. O propósito da minha denúncia aqui nesse canal é a iniciativa do governo do estado de São Paulo. Vejamos bem, irmão, isso daqui já foi, esse vídeo é antigo, salvo erro 2005, não estou vendo aqui a data. Faz 7 anos já esse vídeo, para os irmãos terem uma ideia. Isso já está... Tem pessoas aqui da congregação que estão assistindo, né? Até hoje, tem comentário aqui, ó, tá? Isso já está... Não adianta, irmão. As coisas não adianta fazer escondido. Olha só, eu tenho que dar uma paradinha porque é ordem do YouTube, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Já postei isso, mas estou por sentido de postar de novo. Isso aqui nesse canal, para quem não viu, a iniciativa do governo do estado de São Paulo, pelo senhor Geraldo Alckmin, de institucionalizar um fórum interreligioso e eleger membros com a missão de estabelecer uma cultura de paz e liberdade de crença. Presta atenção. Eles vão dizer assim, não somos nós, ou alguém que entrou lá usou o nosso nome. Mentira. Mentira. Não pode entrar numa reunião dessa sem ser um representante, sem ter uma autorização.
Isso é uma reunião muito séria com o governo, não pode, tem que ter ou um advogado, se o líder religioso não quer aparecer, mas ele tem que mandar um advogado, ele tem que mandar, ok? Senão não entra, não entra. Não vem com essa conversa que foi alguém que pôs o nosso nome lá, que é mentira, tá? Uma cultura de paz e liberdade de crença com poderes jurídicos, tá? Qual o problema disso tudo, pastor Daniel? Que dentro dessas 80 correntes religiosas e representações religiosas que cederam, né, pessoas para esse propósito, estão igrejas evangélicas, tá? Voltando para a Babilônia. Entre essas 80 correntes religiosas, me perdoem, está representações budismo, hinduísmo, catolicismo, islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, etc, etc, etc. Isso está dentro do site do governo, tá? E aí vem as igrejas evangélicas. Igreja Batista, Metodista, Congregação do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo e Presbiteriana, que é o que na verdade eles estão discriminando aqui. Quem quiser, entra no site para você ver que eu não estou inventando nada aqui. Sem querer eu cortei aquele vídeo, mas fiz uma emenda aqui no CaptCupt, vai dar certo. Ele não está inventando nada, tudo que ele está falando é verdade. Somente que foi pedido para tirar o nome da congregação cristã no Brasil, que seria do Brasil, no caso também. Foi pedido para tirar o nome de outras denominações e a informação que eu tenho é que já esses nomes foram tirados por ordem da instituição evangélica. E eles dizem que isso é mentira, ok? Agora vocês examinem a vocês mesmos e observem como o culto está sendo tratado em todas essas denominações e vejam se realmente eles estão pregando Jesus Cristo constantemente ou vejam se eles estão pregando somente promessas e promessas e promessas e por que tanta ambição por construir templos milionários e etc. Vejamos que nós estamos no fim. Irmão, se isso tudo acontecer, para onde iremos? Eu digo para você, ore a Deus, vá para sua casa. Eu não estou mandando você sair da denominação, quero deixar bem claro, mas vá para sua casa. Ore e veja o que Deus faz você sentir, o teu coração. Eu, particularmente, não quero mais saber de estar envolvido com essas coisas. Eu vou pregar o Evangelho quando chegar no Brasil. Vou fazer um trabalho espiritual, atendendo aqueles que me procurarem. Já tem vários irmãos fazendo isso em vários estados. Inclusive, há irmãos que não assinaram esses documentos, que estão sentados. Já estão também fazendo o seu trabalho. Como no Texas, procurem saber o que estão querendo fazer com a igreja do Texas. Que os irmãos não quiseram assinar o documento para participarem da federação, que faz parte desse conjunto de regras para retornar ou para unificar-se com a Babilônia, mantendo a mesma doutrina. Então o Senhor está falando para cada um de nós, sai da Babilônia, povo meu. Por quê? Porque as igrejas que estão se apostatando da fé, o povo está saindo delas. Não é para ir para o mundo, não é para ir para o pecado. Presta bem atenção, não é que eu não faça isso. Continue servindo a Deus. Dê o teu louvor. Eu não posso tocar na igreja. Toque na sua casa. Eu não posso pregar na igreja. Abra um canal na internet, pregue, evangelize, busque as almas que estão machucadas. Vai fazer visita, vai fazer culto nas casas que já estão acreditando nisso. Deus vai preparar homens de Deus, obreiros para isso. Nós estamos nos últimos tempos. O anticristo já está se movimentando debaixo do nosso nariz. Entendamos que isso, eu não estou dizendo que você tem que largar a instituição, nada disso, porque eu não posso pôr a mão no coração de ninguém para definir nada.
mesmo porque isso não compete à minha pessoa. Eu sirvo a Deus com toda a liberdade, irmãos. Até batismo já fiz. E vou nas casas quando precisava, porque agora Deus já recolheu a alma, e atendia, fazia tudo que fosse necessário, e não tinha nome de igreja nenhuma. Eu me reúno hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, onde Deus prepara. Não preciso de prédio. Eu estava indo numa Assembleia de Deus aqui, porque ela não está fazendo parte desse sistema. Porque a Assembleia de Deus tem muitas. A que faz parte é a Assembleia de Deus da Madureira. Não sei se tem mais alguma que faz, mas por enquanto eu estou fazendo do jeito que Deus está me guiando e observando lentamente o que está acontecendo e outras coisas mais que eu sei que eu não posso detalhar aqui, ok? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Caros irmãos, eu gostaria de deixar numa emenda nesse vídeo aqui um áudio que eu recebi de um irmão bem simples, irmãos. E eu não vou colocar o telefone dele, nem endereço, porque eu sei que ele pode sofrer represárias e eu não quero isso. Vocês não são obrigados a acreditar em mim. Prestem bem atenção, esse irmão, a simplicidade dele, e ele não falou mentira, tá, irmãos? É um homem de Deus, um homem simples, presta atenção. Irmão Raul, paz de... Irmão Raul, paz de Deus, meu querido. Tá tudo bem aí em Portugal, meu querido? Irmão Raul, é o seguinte. Eu vou contar um caos, irmão, que aconteceu, que eu participei. Eu estava junto com o imperador, sabe, irmão? Ele passou na minha casa e me chamou para nós ir para Londrina. E chegando naquela cidade de Londrina, irmão, fomos para a casa do irmão desse imperador. Eu não sei qual que é o ministério dele lá em Londrina, irmão, que eu não quis quase perguntar. Eu sei dizer que ele é do ministério, que eu não gosto muito de perguntar, né, irmão? E chegando ali, irmão, tava nós três e a esposa desse irmão, lá do irmão de Londrina. E ali, irmão, veio assim de repente na minha mente, irmão. Senti uma alegria, sabe, aquele desejo do céu, irmão, de ali fazer uma visita à Igreja Católica de Londrina. Aí, naquela hora, eu convidei os dois irmãos. Aí a esposa do irmão se assustou. Deus o livre, irmão. O irmão vai na Igreja Católica? Ah, isso não tá certo não, irmão. Eu falei, não, irmão, nós vamos lá. Conversar um pouco com o padre, né? Vamos lá conversar um pouco da palavra de Deus, né? Não, Deus o livre, irmão. Mas, irmão Raul, era um movimento do céu. Era Deus fazendo aquele movimento para nós não ser enganados. Para nós não ser enganados. Viu, irmão Raul? Tem muitos irmãos sendo enganados, porque o ministério não está passando a verdade para as irmandades. E as coisas, irmão, vai chegando um determinado tempo, mas a uma hora a bomba vai estourar. Tudo bem. Aí, irmão, quando nós chegamos na estrada, que nós vamos lá, aqueles dois irmãos, meio desconfiado, o imperador e o irmão dele, meio desconfiado. Quando nós pegamos aquele rumo, que é a avenida, para nós ir para a Igreja Católica, de repente parou um homem de moto. E aquele homem de moto, irmão, perguntou se nós era da congregação. Eu falei, sim. Ele falou, não, é que eu vi um anjo branco atrás de você, rapaz. Aleluia, esse anjo branco, irmão, era o anjo da verdadeira doutrina do céu.
foi pregado o evangelho para aquele homem. A simplicidade do irmão, ok? E vejam como ele se pronuncia. Vejam que isso é algo muito importante. Irmãos, esse vídeo aqui eu estou copiando de um vídeo antigo meu, entendeu? Mas depois vou deixar esse vídeo, só o vídeo do áudio, porque o vídeo aqui vai ficar muito grande. Mas é bom os irmãos assistirem tudo, ok, irmãos? Faz parte. Vamos continuar. Glória a Deus. Só um instantinho, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade aqui nesse áudio. Aquele roupão olhou O padre e falou, espera um pouquinho que eu já vou descer para atender vocês. O padre foi atendê-los. Muito educado, meu irmão, muito educado. Desceu, atendeu nós. Aí ele perguntou quem que era nós. Eu falei, não, as gemas aqui, eu senti uma alegria de vir aqui conversar com o senhor, sabendo que o senhor é o padre. Eu ia conversar com o senhor aqui das coisas de Deus, a gente devia aprender algumas coisas aqui. Mas qual é a igreja de vocês? Ele perguntou. Ah, nós estamos na congregação. Opa, então pode entrar. Ele recebeu nós gostoso, nós entramos ali dentro, sala bem grande. Aí ele sentou, cruzou as pernas. Ó, irmão Raul, a palavra daquele homem foi essa aqui. Aí ele falou, pois é, irmãos, vocês são, eu gosto muito da congregação cristã do Brasil, da doutrina. Vocês conheceram o ancião Luiz Chancho? Eu falei, demais. O Mão Vitório, demais. Então, quando aqueles homens já atendiam os cultos, pregava a verdade. Pregava a verdade. E lá em Roma, ele faz não sei quantos anos que ele é padre. E lá em Roma, irmão, só tinha uma cadeira vazia, que nunca foi ninguém sentou da congregação cristã do Brasil, que não concordava, irmão, não concordava com a igreja de Roma, não concordava. E agora me deu uma tristeza muito grande que a congregação agora concordou e assinou e participa agora da União de Roma. Irmão, aí eu comecei a olhar para a cara do comperador e do irmão dele. Irmão, foi posto e falado a verdade, o padre da cidade de Londrina. É isso que eu estou sentindo de falar por irmão. E hoje não vejo mais, irmão. Hoje, perante esse grande Deus, cadê aquele povo, irmão? Que fala a palavra de Deus, que é separado, especial, zeloso de boas obras, que foi a morte de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, que seja nos Estados Unidos, que seja no Japão, que seja no fim do mundo, onde que tiver, essa verdadeira doutrina, nem que esteja uma alma lá gemendo, orando e falando com esse grande nome, irmão. E hoje transgrediu a verdade. Hoje transgrediram a verdade. Cadê essa igreja que vai receber o Senhor Jesus nas nuvens? E hoje, irmão, eu falo por irmão a verdade. Isso eu vi da boca de um padre. Tá bom, irmão Raul? O irmão deve conhecer muito mais do que eu, porque o irmão é do ministério. Não estou levando e nem atrasando. Estou falando coisa que meus olhos viu, minha boca ouviu e meus ouvidos viu. E os dois, o cooperador e o outro irmão ficou calado, não tiveram resposta para falar nada. E ali o Senhor ele pregou o evangelho para aquele padre. Tá bom, meu querido? Fica com Deus e que Deus te abençoe. Sauda a tua família aí com a santa paz de Deus. Tá bom, irmão Raul? Irmãos, os irmãos perceberam a simplicidade desse irmão? Não estou aqui para julgar a denominação, mas a fim da verdade, só a verdade permanece. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.